Eu tenho recebido no meu canal vários comentários de pessoas falando que desistiram de ir para a igreja. Ah, já não vou na igreja já faz 10 anos, ou a igreja não é para mim, ou a igreja tem um bando de gente hipócrita. E esses comentários, eles mexem comigo, não vou mentir com vocês. É uma coisa que eu fico triste quando eu vejo pessoas simplesmente desistindo de estar na igreja, de estar congregando, e eu sei que quem fala isso fala de um lugar de dor. Eu realmente compreendo isso. E eu pensei em fazer esse vídeo aqui para falar com você, né, que está passando por essa fase de desesperança, de não conseguir enxergar propósito numa comunidade de fé, numa igreja. Eu espero de verdade que esse vídeo possa te ajudar a olhar com um olhar um pouco mais profundo e espiritual para o que significa viver em comunhão, para o que significa estar em igreja. Eu sei que não é fácil, eu sei que provavelmente você está machucado na sua história de vida, mas eu espero que Deus me use aqui de alguma maneira para te encorajar nesse vídeo aqui. Então, bora lá para o conteúdo de hoje, pessoal. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? E nessa vez eu pergunto de verdade, né? Como é que tá você? Como é que tá seu coração? Sempre quando eu tô fazendo um vídeo assim de tema mais delicado, eu realmente quero saber como vocês estão, de verdade. A sua experiência, aquilo que você viveu. Porque quando a gente tá falando de machucados que a igreja causa, de fato isso é uma realidade. Isso eu não acho que é invenção da nossa cabeça ou coisas nesse sentido. Eu já passei por isso, eu já fui machucado pela igreja. Eu já vivenciei situações muito ruins e delicadas que acontecem dentro de comunidades e eu sei de verdade que a igreja ela tem um potencial tremendo de machucar a gente. Por quê? Porque quando a gente está ali na igreja, especialmente quando a gente se converte, né, somos novos cristãos e tal, a gente deposita uma confiança naquelas pessoas, não só em Deus, claro, a gente confia em Deus, mas confiamos também nas pessoas. Conforme as coisas vão acontecendo e erros vão sendo cometidos, a gente vai percebendo que nem tudo era tão bom assim, ou nem tudo era tão perfeito como a gente imaginava. Quando a gente se frustra, né, diante dessa situação, isso causa um efeito muito mais devastador no nosso coração, porque a gente tinha uma expectativa muito grande de que aquele local, aquelas pessoas, aquele ambiente não fosse nos machucar. Se a gente já veio de locais de família ou amizades anteriores, né, ou ambientes de trabalho que já eram hostis, que já eram tóxicos, cara, isso gera inúmeros sentimentos e pensamentos na nossa vida que realmente fazem a gente desistir de tudo, né? A gente fala, cara, não tem esperança para nada mesmo, tudo é ruim, minha família é ruim, meu trabalho é ruim, minha igreja é ruim, realmente pessoas são terríveis, então não vale a pena mais estar com ninguém. Eu vou viver aqui com Deus, essa é a minha vida agora, né? Então, enfim, não tem para que igreja, eu sou o templo do Espírito Santo, eu vou viver minha fé sozinho. E tem várias, né, coisas que a gente vai alimentando no nosso coração que não são necessariamente bíblicas. Sim, nós somos o templo do Espírito Santo. Sim, nós estamos aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade. Por outro lado, a gente vê uma infinidade de outras escrituras falando do poder de estarmos juntos como corpo, do poder da comunhão, do poder do discipulado, da importância do serviço. Existem muitos valores cristãos que a gente só consegue viver com outras pessoas, não dá pra gente viver sozinho. Então eu sei, né, de verdade, gente, quando a gente fala de machucado de igreja, isso é uma realidade, isso acontece com todos nós, com todos os cristãos, e eu sei o quanto isso pode ser às vezes devastador para nossa fé. Cria uma raiz de amargura muito profunda que simplesmente a gente não consegue tirar do nosso coração, pelo menos esse é o sentimento que às vezes a gente possui. Enfim, já tô aqui falando muita coisa, mas antes de seguir aqui no vídeo, deixa eu te pedir primeiramente para você, né, por favor, deixar aqui esse seu like, porque esse é um vídeo, né, que não é um vídeo que chama muita atenção. Muitas pessoas, vou ouvir falando sobre desigrejados ou sobre coisas nesse sentido. Então você que tá aqui, né, curta, comente, né, compartilhe com as pessoas ao seu redor, porque isso vai mostrar para o YouTube, né, que é um vídeo bacana e vai distribuir isso para mais pessoas. E quem sabe o que eu tô falando aqui, o Espírito Santo pode estar me usando para encorajar, incentivar mais pessoas a voltar a sonhar de novo com uma família espiritual, né, viver em comunidade, né, não necessariamente na mesma igreja que você estava ou coisa nesse sentido, mas esse desejo e entendimento de estar com pessoas, de estar com pessoas que querem te ajudar a estar perto de Deus. Isso é a grande questão, né?
Você é ajudado e ajuda também. Então, por favor, se inscreva no canal, curta aqui o vídeo, comente também. Caso você não me conheça, muito prazer, meu nome é Caio César, eu sou pastor, né, também, ministro da Palavra de Deus, sou professor na plataforma de cursos da Udemy. Então vamos lá, gente, vamos entrar aqui porque eu quero ler várias escrituras com vocês para ajudar a gente a enxergar, né, de forma profunda esse assunto. Quando a gente se encontra numa igreja e a gente é profundamente machucado por ela, seja por relacionamentos ou outras questões assim, a gente se vê contra a parede. Isso eu já passei, eu imagino que você que está me ouvindo aqui também entende o que eu estou querendo dizer. Quando a gente está contra a parede, a gente só vê duas opções. A primeira delas é engolir seco, engolir o sapo e continuar ali naquela comunidade do jeito que tá, e eu vou ali vivendo do jeito que é possível viver a minha fé. A outra opção é, bem, desisto, vou embora, não tem muito o que fazer aqui e eu vou para outro lugar, né? Muitas vezes a gente vai para outras igrejas, outras vezes a gente desiste até de Deus. Às vezes o machucado é tão forte que a gente desiste até de seguir a Deus. Isso é uma coisa realmente perigosa às vezes para o nosso coração. Qual que é o grande problema, a grande questão, né? Essa primeira opção, ela não é saudável e também não é duradoura, porque você simplesmente ficar ali naquela comunidade, né, tentando, vivendo ali da sua fé, da maneira que você pode, mas ao mesmo tempo muito machucado, não tem nenhum Superman ou Mulher Maravilha que consiga aguentar isso por muito tempo. Em algum momento a gente vai se cansar e a gente vai se voltar para a opção 2, que é exatamente essa, né, sair dali. Essas são geralmente duas opções que a gente tem quando a gente está ali contra a parede, num ambiente onde nós somos machucados pelas comunidades, pela igreja, né? Só que eu quero te mostrar aqui uma terceira opção que muitas pessoas às vezes não param para pensar ou não chegaram a raciocinar sobre isso. Existe uma terceira opção que não é uma opção que às vezes é tão lógica pra gente, porque requer às vezes um esforço nosso, né? Eu reconheço isso, numa fase que nós já estamos cansados, o que às vezes pode se tornar ainda mais difícil fazer isso que eu tô falando para vocês, mas eu acredito verdadeiramente que é um caminho mais espiritual, né, no sentido de lidar com essa situação de machucado dentro da igreja. É uma forma que nos faz voltar para a Bíblia e aquecer o nosso coração novamente com Deus. Então vamos para a palavra de Deus, que eu quero ler algumas escrituras com vocês aqui hoje para encorajar a gente nesses pensamentos que eu vou trazer. E a primeira escritura que eu gostaria de te encorajar é essa escritura aqui em Mateus 11:28, uma escritura muito famosa que fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa escritura aqui, ela realmente marca muito o meu coração. Ela fala que Jesus, ele entende a nossa dor, ele entende o nosso machucado, ele entende aquilo que a gente está passando. E ele fala: venham até mim, porque por mais que vocês estejam machucados, seja por pessoas de dentro da igreja, seja por pessoas de fora, né, seja qualquer tipo de perseguição ou dor que você esteja sofrendo, eu sou manso, eu sou humilde, eu te entendo, eu te acolho e eu vou te ajudar a passar por isso. Lembre que Jesus aqui, ele não está prometendo que vai ser um caminho fácil. Ele não está prometendo que você não vai ter que carregar algum peso. Ele fala: olha, vocês vão carregar algum peso, né? Vocês vão carregar o meu jugo. Só que o meu jugo é suave, o meu jugo é mais leve do que o jugo do mundo. O jugo da amargura, o jugo da raiva, do ódio, da ira, esse jugo do que o mundo nos impõe é um jugo muito pesado. Jesus, ele traz um jugo do perdão, traz um jugo, né, do amor, traz um jugo da reconciliação. Esse jugo, existe sim um peso, não é uma coisa leve, não é uma coisa assim que, vou fazer e vai ser tranquilo. Não, requer de nós um grande esforço também, mas é um esforço muito menor do que você continuar se alimentando de ira, de ódio, de raiva ou qualquer outro sentimento negativo ou pecado que esteja no seu coração. E isso faz, né, e esse jugo de Cristo faz com que a gente encontre descanso para nossas almas. Se a gente passa por processos de dor, processos em que fomos machucados, e a gente não lida com isso de forma espiritual, aquilo é arrastado assim na nossa vida por anos. Às vezes a gente até pode morrer com esse sentimento de amargura profunda em nosso coração. Quando a gente
consegue caminhar o caminho de Cristo, a gente encontra descanso, porque a gente se livra desse peso tremendo para a alma. Então, o caminho de Jesus não é um caminho assim tranquilo, digamos assim, é um caminho que existe sim um peso, existe sim um sacrifício, mas é um caminho que no fim traz descanso para a alma. Por isso que eu estou falando para vocês que essa terceira opção não é uma terceira opção, às vezes, das mais legais, né, no sentido, porque realmente faz a gente lidar com o nosso coração e com os nossos sentimentos, mas é um caminho que traz paz, é um caminho que traz descanso. E aqui eu quero trazer para vocês uma outra escritura. Lá em Salmo 119 fala que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Gente, a gente precisa lembrar dessas coisas. Quando a gente está mal, quando a gente está machucado, a gente precisa tirar essa visão humana, terrena das coisas e se voltar para a palavra de Deus. O que vai te dar clareza nas coisas, nas decisões a tomar no seu dia a dia, deve ser a palavra de Deus. Claro que Deus vai usar pessoas e homens e mulheres para te ajudar nesse processo, mas é a palavra que vai realmente trilhar vai ajudar a gente a trilhar esse caminho, né? Vai ser luz, vai ser lâmpada. Esse caminho com Jesus perpassa por essa decisão, né, intencional, racional e lógica da gente se voltar para as Escrituras, se voltar para a base da nossa fé, para aquilo que nos fez, acima de tudo, né, nos apaixonar por Deus. E isso nos leva aqui para mais uma escritura lá em João, né, que fala o seguinte: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente precisa entender que voltar para a palavra de Deus é se voltar para entender quem é Jesus, o que ele pode fazer na minha vida, como que eu posso me relacionar com ele, de que maneira eu consigo estar cada vez mais parecido com Jesus. E aqui entra uma das coisas que eu mais falo no meu canal aqui, que é disciplinas espirituais. Se a gente quer caminhar o caminho de Cristo, é uma decisão intencional, racional, lógica nossa, de ler a Bíblia, de orar, de praticar meditação, de começar a passar por um processo de aprofundamento, de realmente conhecer Cristo, quem Cristo é e como eu posso me relacionar com o Espírito Santo. Você precisa aprofundar suas disciplinas espirituais, você precisa aprender diferentes maneiras de orar, aprender diferentes maneiras de ler a Bíblia, aprender diferentes maneiras de meditar, de adorar a Deus, de servir, de confessar seus pecados. Isso tudo são disciplinas espirituais. O caminho de estar com Cristo é um caminho de aprofundamento da nossa fé. Aqui no meu canal eu falo muito sobre isso, formação espiritual, disciplinas espirituais. Eu tenho um curso completo lá na Udemy que fala sobre disciplinas espirituais. Eu falo de várias formas de você se relacionar com Deus. Se você quiser saber mais, você já sabe, o link está aqui na descrição, dá uma olhada. Quando nós queremos trilhar um caminho com Cristo, isso requer de nós um aprofundamento. Vai requerer muito sacrifício também. A gente vai precisar separar tempos do nosso dia, momentos da nossa vida, para praticar atos, né, espirituais que nos conectem com Deus. Vamos ler uma outra escritura que fala um pouco sobre isso também? Lá em Atos 2 fala o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam-se mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha que interessante esses versículos aqui. As pessoas, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles estavam ali buscando compreender quem era Deus, o que Deus queria, quem era Jesus, Jesus era o Messias, como que funcionava isso, eles queriam entender isso. Então aqui a gente vê a disciplina do estudo, a gente vê aqui a disciplina também das orações, né? Eles estavam juntos ali orando, estavam juntos ali aprendendo, né, a criar ali essa conexão não só individualmente com Deus, mas também uns com os outros. Para isso eles viviam em comunhão. Comunhão, querendo ou não, é uma disciplina espiritual. A gente precisa enxergar a comunhão como um esforço, né? Como uma prática que a gente realiza de fato para nos conectar com Deus. Nem sempre é fácil, mas é importante para a nossa fé. Se você tem dúvidas sobre o conceito de disciplina espiritual, também já fiz um vídeo explicando o que são disciplinas espirituais. Vou deixar aqui no card caso você queira dar uma olhada. Então, a comunhão é uma disciplina espiritual, assim como é a gratidão, assim como é a meditação e várias outras.
Então você vê que eles estavam aqui praticando disciplinas espirituais do ensino, da comunhão, das orações, e isso fazia com que eles tivessem muito temor. Eles viam coisas acontecendo, maravilhas e sinais. Aqui muitas pessoas acham que essas maravilhas e sinais eram grandes milagres. E sim, claro, são vários milagres, mas milagres assim no sentido sobrenaturais, né, que eu quero dizer. Mas eu imagino aqui que muitas dessas maravilhas e sinais eram amizades que eram reconciliadas, famílias que estavam quebradas e que foram trazidas ali novamente ao convívio, relação de pais e filhos, pais que nos falavam mais. Eu imagino um monte de milagres, de grandes maravilhas que aconteciam nesse sentido dos relacionamentos, porque eram pessoas que criam em Jesus Cristo, e essa crença em Jesus Cristo os trazia para a prática de disciplinas espirituais juntos, tanto individualmente, mas também em conjunto. E isso enchia eles de temor e eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. O que nos mantém unidos e o que nos faz ter tudo em comum numa igreja não é necessariamente os cultos de domingo, não é necessariamente os louvores que a gente está cantando. É uma vida junto em comunhão. É estar aprendendo da palavra de Deus juntos. É estar partindo pão na casa uns dos outros. É estar ali, né, servindo as pessoas, não só as pessoas de dentro da igreja, porque muitas vezes o nosso serviço, né, está ali dentro das quatro paredes da igreja. Eu sirvo arrumando vídeo, câmera, louvando, fazendo música, ou ali na recepção da igreja, eu vou servindo ali dentro. Mas não é isso, é um serviço comunitário. Eles faziam isso, né, lá em Atos 2, a gente vê isso também no livro de Atos. Eles serviam as pessoas, independente de quem era, independente de onde estava, se era moradores de rua, se era judeus, se era gentios, eles estavam ali servindo as pessoas, e isso impactava todo mundo ficava assim admirado com a forma que esse povo vivia, e por isso Deus ia acrescentando cada vez mais aqueles que iam sendo salvos, como fala lá em Atos 2 também. Então essa comunhão, essa união, ela vem por meio de práticas espirituais que a gente realiza juntos. E aqui eu quero muito te ajudar a pensar: se você de alguma maneira está machucado com a igreja, está machucado no ambiente que você estava, se você decidiu sair de lá, eu não sei o quanto você praticava essas coisas aqui, o quanto pessoas frequentavam a sua casa e o quanto você frequentava a casa das pessoas, o quanto você se reunia com os irmãos para orar. E não era uma oração assim de pesada. Cara, vamos orar aqui, vamos. O pessoal orava, tava junto, via um filme depois comia alguma pizza e depois estava junto ali, vivia a vida juntos. O quanto vocês se ajudavam nas questões profissionais ou estudantis, né, para aqueles que estão estudando. O quanto que vocês ali tiravam momentos para aprender, e não aprender apenas naquele grupo pequeno, né, na célula, né, ou na igreja em casa, que também muitos chamam assim. Não apenas nesses momentos litúrgicos, né, institucionais que a igreja possuía, mas nos discipulados também. Muitas igrejas hoje não têm discipulado, não tem grupos onde uma parceria de discipulado ali, né, 2 irmãos ou 2 irmãs vão se ajudando, ou grupos de discipulado ali de 3, 4 vão se ajudando na caminhada de fé, vão orando juntos, vão jejuando juntos. Isso tudo faz com que a gente viva uma fé realmente significativa. Uma fé que realmente nos ajuda ali a viver, né, as dificuldades do dia a dia e as lutas, as guerras espirituais que a gente está passando, né, ali nas diferentes coisas que a gente realiza. Então essa comunhão ajuda muito a gente. Então esse processo da gente se voltar para Deus, se voltar para a comunidade, não é continuar fazendo a mesma coisa que a gente sempre fez e continuar fazendo calado, né, como, enfim, tal. Primeiramente é se voltar para Cristo. A gente precisa caminhar por um processo íntimo, profundo, de disciplinas espirituais reais na minha vida, no meu dia a dia, que me aproximam do coração de Cristo. Ao fazer isso, eu também vou me aproximando dos meus irmãos. E não me aproximando dos meus irmãos para fazer coisas banais que eu posso fazer com qualquer outra pessoa de qualquer outra realidade, como se a igreja fosse um clube. Eu vou ali na igreja, eu louvo a Deus ali, me derramo ali nos louvores, depois eu volto para casa e continuo minha semana. Não é assim. Talvez você esteve em igrejas que não eram assim, que não tinham essa
esse incentivo e essa forma, essa cultura de viver o evangelho. Muitas igrejas são igrejas idólatras, são igrejas que piramidais, né? São igrejas tóxicas com pastores narcisistas. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre igrejas idólatras e outras questões assim. Vou deixar aqui no card um desses vídeos, caso você queira dar uma olhada. Mas às vezes você estava numa igreja que era uma igreja saudável, uma igreja que buscava lutar por essas coisas, e que nessa igreja você foi decepcionado por diferentes motivos. Qual que é o meu conselho para você, caso seja isso? Ou você volta para essa igreja novamente, ou você procura outras igrejas que buscam esse coração, essa vivência do evangelho real, essa vivência do evangelho de forma prática no dia a dia e na comunhão com os irmãos. Então, se você que está machucado, que passou por situações difíceis numa comunidade, mas essa comunidade é uma comunidade que quer servir a Deus, que quer agradar a Deus, e você passa por um processo primeiramente interno com Deus e depois de união espiritual com seus irmãos, isso com certeza, eu tenho muita fé, com certeza vai haver uma liga novamente. Pode acontecer casos que isso não aconteça. É raro, né? É raro porque, como eu falei, se tem pessoas ali querendo amar a Deus e todos estão buscando se deleitar ali em Cristo, isso muito provavelmente vai gerar um bom resultado. Mas sim, pode ter situações em que isso não aconteça, e amém. Fique com a sua consciência limpa, fique tranquilo, né? E procure talvez uma outra comunidade, um outro grupo de discípulos que talvez você consiga ter mais união nesse sentido. O fato é que a gente não pode viver sozinho. O reino de Deus, ele foi feito para viver em comunidade. A gente precisa dos outros precisam da gente. Estar numa igreja não é participar de eventos ou servir em eventos. Estar numa igreja é ser uma família, é viver como uma família. Família vai ter problemas, vai ter conflitos, vai ter divergências de opinião, mas uma família permanece unida, uma família permanece ali dialogando, buscando melhor as soluções para as coisas, e muitas vezes vai ser uma solução que não agrade a todos, mas que todos ali respeitam e estão juntos porque estão unidos no mesmo propósito, no propósito de Cristo Jesus. Se você se afastou de alguma igreja, eu te entendo, eu não estou aqui para te julgar, esse não é o propósito desse vídeo, eu compreendo perfeitamente o que você está passando. Mas não jogue isso fora, não desista de buscar uma igreja que realmente vai te ajudar e que você também vai ser usado para ajudar outros. Aprender a lidar uns com os outros, a ver o pior e o melhor do outro, a deixar que o outro veja o pior e o melhor de mim e conseguir lidar com isso. Cara, isso é difícil, isso não é fácil, mas esse é o chamado que Deus tem para nós, e por mais difícil que seja, se a gente corresponde de forma espiritual, se a gente se volta para Deus em oração, em estudo, em meditação, em jejum, em serviço, em confissão, em discipulado, em comunhão, cara, se a gente une tudo isso, que é a maneira que devemos viver, esse é o reino de Deus, isso é viver o reino de Deus, é viver de uma maneira que o mundo não entende, que as pessoas não compreendem, que todo mundo acha estranho, mas é exatamente isso que Deus nos pede para viver, e Ele fala, olha, vivam isso aqui lá em Mateus 28, né? Vivam essa missão e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então realmente eu quero te encorajar, não fique sozinho, não se isole, não perca a sua fé. Busque uma comunidade que vai te ajudar na sua fé, na sua caminhada, que vai te ajudar a lidar com as suas dificuldades e com aquilo que você está passando, mas uma comunidade que também vai te desafiar a ser mais parecido com Cristo. Vai haver conflitos, vai haver dificuldades, mas isso é bom também para o nosso crescimento. Esteja numa comunidade que entenda esse processo de formação espiritual e você vai ver como você vai crescer muito, muito mesmo na sua fé e vai poder ser usado por Deus também para ser sal e luz na vida dos outros. Então, se você gostou, se isso ressoou com você, não esqueça de deixar o seu like, esse seu joinha abençoado que faz milagre aqui no canal do YouTube. E também, pessoal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, comente também se você quiser e eu mal posso esperar para te ver no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.